versos de 1 até 11. Mateus 4, verso de 1 até 11. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, hoje é dia 13 de julho, correto? No dia 6 de julho eu fiz 7 anos que eu estou aposentado. Em 7 anos que eu saí da empresa, né? Trabalhei 30 anos na Johnson. 30 anos eu trabalhei na Johnson, né? E aí esse mês de julho faz 7 anos que eu estou aposentado. E me veio essa semana, não essa semana, porque eu estou preparando já a pregação já há algum tempo, mas essa semana me veio à mente a lembrança de quando eu iniciei, né? Eu terminei ali meu curso no Senai, com ali meus 15 anos para 16 anos, adolescente, né? E eu já era estagiário da Johnson e comecei a trabalhar na empresa diretamente, né? Então, vocês imaginam, né, um rapazola que era desse jeito aqui, assim, ó. Eu era desse jeito. 49 quilos. Eu já estou mais cheinho. Chegando, né, aquela empresa enorme, empresa multinacional, né, Guina? Guina que trabalha lá na Embraer também conhece bem. E me deparando com aquilo tudo. E a primeira coisa que a empresa que ficou para mim, primeiro impacto que me trouxe, a empresa Johnson, ela tinha, e creio que até hoje deve ter, né? Ela tinha uma ambição de ser uma empresa que fosse número 1 em segurança no mundo. Essa era o que era passado para nós. Olha, não pode se acidentar, né? Então, aquilo era passado para nós assim como algo de muita importância. Ela desejava aquilo e, logicamente, ela investia para que aquilo acontecesse. Então, esse era um ponto que me chamou a atenção. O segundo ponto foi a questão da qualidade. A Johnson, ela tinha, e ela tem até hoje, né, produtos que são vamos dizer assim, prateleira de preço, né, um pouco mais elevado, porque ela sempre primou pela qualidade. Então lá tinha, olha, qualidade. Então eram os pilares, né? Segurança, qualidade e produtividade. Esses eram os pilares. E a qualidade, então, todos os produtos passavam por rigorosos testes de qualidade. Os produtos passavam, né, por diversos. Que hoje o Amaury não está aqui, né? Senão o Amaury ia poder me ajudar. O Amaury trabalhava justamente lá na qualidade, né? Na Johnson trabalhou, né? Então, aí vocês vão falar assim, mas por que você está falando sobre isso, né? Durante uma pregação, né? E eu quero falar sobre justamente o teste de qualidade. O teste de qualidade, para que ele serve? Ele serve para garantir que o produto, ou que o serviço, ou qualquer coisa que seja, que a empresa, ou que alguém esteja oferecendo, seja o melhor. Né? Então ele passa por testes rigorosos. Vamos ver se essa Bíblia aqui, né, se ela aguenta mesmo, vamos tentar rasgar ela, vamos ver. Né? E aí vai passando por vários testes para comprovar a qualidade e falar que aquele produto está oferecendo é verdade. O produto ele se oferece, né? O produto aqui chega e fala, olha, eu faço isso. E para comprovar que eu faço isso, eu passei por vários testes de qualidade e você pode comprovar que eu faço isso.
É verdade que muitos produtos mentem para nós, né? Porque, na verdade, não são expostos a nenhum teste de qualidade ou esses testes são maquiados, né? E aí eles não cumprem o que eles devem, né, o que eles prometem, certo? Então, por que que eu estou falando sobre isso? Os irmãos devem estar perguntando, por que que ele está falando por isso? Nós vamos falar sobre, vamos ler aqui o texto daqui a pouco, sobre a tentação de Jesus. Jesus foi tentado. E a tentação, irmãos, ela tem alguns aspectos que nós vamos ver. E um desses aspectos é o teste. A tentação, ele é um teste para nós, como vamos colocar agora como crentes, como pessoas que creem em Cristo Jesus. Ele é um teste. E nós vamos falar mais sobre isso. Vamos ler o texto? Mateus 4, capítulo de 1 até o 11, fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Amém pela palavra do Senhor. Irmãos, hoje eu vou trazer para os irmãos uma reflexão da palavra do Senhor, uma exposição da palavra do Senhor, que eu tentei resumir aqui na minha grande ideia aqui, que é a prova que Jesus passou no deserto, sendo tentado pelo diabo, e não sucumbindo, deve nos fortalecer a também permanecermos firmes e fiéis ao Senhor. Então, dentro dessa frase, irmão, desse conjunto aqui de frases, eu vou tentar passar para os irmãos, para que nós possamos entender esse momento que Jesus passa e o quanto é importante sabermos e trazermos para nós uma mensagem adequada para o nosso coração. Então, irmãos, vamos começar. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Aqui diz o versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Nós temos essa mesma passagem também lá em Marcos, né, 12, 13, e em Lucas, né, de 1 a 13. Lucas 4, de 1 a 13, e Marcos 1. E Marcos só tem 2 versículos citando esse episódio de Jesus. E nós vamos usar esses textos também para nos ajudar a entender, tá? Então fiquem atentos aqui comigo, não disperse seu pensamento, fique aqui comigo. O versículo 1 diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Nós precisamos olhar, irmãos, para o momento anterior.
deste em que Jesus vai para o deserto. Precisamos olhar para o momento anterior. Que momento anterior era esse? O final aqui do capítulo 3 vai falar sobre o batismo de Jesus. Jesus foi batizado, né? E até João falava, não, mas como é? Eu não posso te batizar, né? Você não precisa, você não tem pecado, né? E ele teve dificuldades, mas mesmo assim ele falou, não, eu preciso para que se cumpra a palavra, né? Então Jesus foi batizado, né? O Espírito, né, desce ali com a pomba, né, com a representação da pomba, e a voz do Senhor diz lá, versículo 17 aí, né? Eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, Jesus tinha sido batizado e a voz de Deus declarava que ele era o seu filho, em que ele se alegrava muito. E aí, irmãos, nós vamos olhar para o capítulo 4, versículo 1, fala: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Se nós formos olhar lá em Marcos, ele vai falar assim, que a seguir, Jesus foi impelido pelo Espírito. O que significa impelido? Vocês vão ver lá no dicionário, ele foi empurrado, ele foi, é como dizia, olha, não, começou, Jesus foi batizado, o Senhor, né, reconhece como filho e já começou o quê? A prova, o teste, ele foi levado pelo Espírito, e mais uma vez nós vamos ver, né, e se a gente continuar a ler, vamos entender o quanto Jesus, ele era levado, ele era conduzido o tempo todo pelo Espírito Santo do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele veio com a missão. E o Evangelho, você vai olhar e ele vai falar várias vezes, eu vim cumprir o que meu Pai designou. Tem muitas coisas que Jesus fala, eu vou fazer do meu jeito. Não. O Pai me ordenou que fizesse assim, assado, e eu vou cumprir. Eu vou obedecer. Diferente de Adão que desobedeceu lá, Jesus era aquele que iria obedecer. E então ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então vamos imaginar aqui, mas João já estava no deserto, verdade. João batizava no deserto, né? O que fala a palavra. Então vamos imaginar que ele foi empurrado para dentro, um lugar mais inóspito, um lugar que havia animais, feras, né? Um lugar em que o calor escaldante, né, do dia e à noite um frio. Que maravilhoso, né? É um ambiente totalmente propício. Para quê? Para você ser tentado. Porque às vezes você está sendo tentado lá no seu sofá, assistindo televisão, comendo um salgadinho e assistindo alguma coisa que não deveria. E aí você está sendo tentado num ambiente confortável, né? Então, eu vou falando algumas das coisas aqui, irmãos, na prática, para que a gente possa traçar paralelos e encontrar aonde que nós estamos, em que posição nós nos encontramos diante de Jesus. É evidente que nós vamos estar sempre atrás, mas há uma diferença, né? Você pode estar muito atrás e você pode estar mais perto do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, após jejuar 40 dias e 40 noites, e é bom lembrar, meus irmãos, que aqui
em Mateus, ele fala que após, né, no versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. E aí então o tentador aproximou-se. Mas se a gente olhar lá o Marcos e Lucas, ele vai falar que não foi depois, né? Foi durante os 40 dias. E a gente vai entender que a gente vai chegar às 3 tentações principais ali, mais para o final, que não foi só aquelas tentações. Jesus sofreu várias outras durante esse período todo, porque dá a impressão que ele só sofreu aqueles 3, né? Se jogue, né? Transforme as pedras em pães, se jogue que os anjos vão, né? Oferece o mundo, né? Para Jesus, mas não é só esses 3, não. Jesus ele sofreu o tempo todo, sofreu tentações do diabo. Então, vamos colocar aí mais um agravante para essa condição de tentação que Jesus passou. O André leu lá em Tiago, né? Tiago 1, de 12 em diante, e lá diz que Deus não tenta ninguém, né? Tiago 1,13 fala exatamente isso. Deus não tenta ninguém, mas testes e provações fazem parte do plano para o crescimento espiritual. Deus ele não faz assim, olha, vou pegar e vou colocar uma determinada coisa para... As coisas acontecem e elas são aproveitadas para quê? Para o nosso crescimento. Porque tentações e provações, irmãos, vai acontecer o tempo todo. O tempo todo. Pode ser maior, pode ser menor, mas vai acontecer o tempo todo. E isso serve para quê? Para o nosso crescimento. O Senhor usa isso, Ele não faz isso, mas Ele usa isso para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Então nós precisamos entender que assim como Jesus foi levado para o deserto para enfrentar essas tentações, também nós, né, somos em diversos momentos levados a enfrentar situações de provações. E essas experiências, elas são oportunidades de crescimento, irmãos. O grande problema nosso é que nós nos colocamos numa posição de coitados. Ai, coitado de mim, porque eu estou sofrendo sobre tal situação, sobre um tipo de questão de enfermidade, uma questão de questão financeira, qualquer coisa que seja, de relacionamento. Mas nós não paramos para olhar a situação e falar o que eu posso aproveitar disso para crescer, para melhorar na minha vida. Porque isso não pode estar acontecendo à toa. Isso deve ter um motivo. Eu preciso trabalhar meu coração para aproveitar esses momentos. Não é que a gente vai ficar procurando o problema, vou procurar um problema, sabe? Para eu poder aproveitar a situação e crescer. Não é isso, irmãos. Mas é uma coisa inerente, ela acontece, ela está disponível o tempo todo para a nossa vida. E se você não utiliza, você fica estagnado. E na mesma coisa, a gente está falando na nossa vida espiritual, mas na sua vida profissional, se dentro da dificuldade você não for para cima e não tentar resolver e não mostrar que você está verdadeiramente, né, decidido a fazer alguma coisa, a primeira coisa que o seu patrão vai falar assim, esse aí não resolve nada. Primeira dificuldade que ele teve, ele já sucumbiu. Então, nesse lado também, a gente tem como aproveitar, a gente pode aproveitar como um crescimento da nossa vida. Mas voltando à nossa questão espiritual, Jesus, ele teve, né, esse momento. E aqui continua, né? Versículo
3, então o tentador aproximando-se, lhe disse, né? Mas antes da gente entrar nas tentações propriamente ditas, nós vamos ver alguns significados que são importantes para que nós possamos entender melhor e aproveitar melhor a palavra do Senhor. O significado dos 40 dias de Jesus, né? A Bíblia está cheia de significados, de números, né? 7, 40, enfim, 3. Né? E os 40 dias aqui é uma comparação muito clara com Israel. Né? Os 40 dias de Jesus representam os 40 anos de caminhada de Israel no deserto. Só que qual que era a diferença? Israel sucumbiu. Israel não conseguiu. Né? Lá em Números 14, 34, vamos dar uma olhada rápida lá? Põe para mim aí, quem está? Giovana? Números 14, 34. Está lá, ó, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representa um ano. E aí foi dado. Mas o que é mais importante aí, irmãos, aí é a questão da simbologia dos 40 dias e 40, né, e depois 40 anos. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Eles sucumbiram, eles não aguentaram. Né? Deus está falando com eles, olha, por 10 vezes eu avisei vocês, e vocês continuaram murmurando, reclamando. Né? E o que Deus fala? Ninguém vai entrar na terra, vocês vão ficar andando 40 anos aí, e a sua geração não vai entrar. Por quê? Porque não cumpriram. Então aqui nós temos a comparação, certo? Dos 40 dias de Jesus e 40 anos de caminhada no deserto do povo de Israel. Então, Israel, e aqui nós vamos ver claramente a semelhança. Israel, ele foi batizado, né, no Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, ali simbolizou o batismo, né? E quando ele saiu do Mar Vermelho, batizado, vamos dizer assim, né, no simbolismo, o que apareceu para frente deles? Saiu do mar, deserto. Jesus foi batizado, o Senhor falou, olha, esse é meu filho, me comprou. Saiu, foi batizado, o que apareceu para ele? Deserto. É a simbologia próxima ali, irmãos, fica claro. E mais uma vez, Jesus, diferente de Israel, triunfou nos testes. Lembraram dos testes que eu falei lá no começo? Jesus foi testado de todas as formas e passou no teste. Diferente de Israel, que fracassou, o produto foi jogado no lixo. Esse produto não serve. Manda descartar. Né? Uma forma de dizer, lógico que o povo não foi descartado, né, irmãos? Mas eles fracassaram. Então, quando nós estamos levados a ser tentados, levados a provas, a testes, e quando eu falo isso, irmãos, olha para a sua vida, olha para as dificuldades que você já passou, ou que está passando hoje, ou que prevê que, olha, vai acontecer alguma coisa, porque eu já estou prevendo. Pensa sobre isso, e pensa como você olha para essa dificuldade, como você pode agir, como você pode atuar. E quando eu falo você, irmãos, é evidente, e quando nós estamos falando aqui como crentes em Cristo Jesus, você não vai de maneira nenhuma suplantar essas dificuldades sozinho. É evidente que o Senhor precisa estar presente na sua vida. Porque se não tiver, filho, já perdeu, já entrou.
tomando de 2-0, né? Como uns times aí. Já entra perdendo. O Senhor precisa estar presente na sua vida, é a primeira coisa. Seja perseverante nesses momentos difíceis, não desanime. Então, assim como Jesus e Israel passaram por períodos de prova, aprenda com os erros de Israel, olha para os erros de Israel, o quanto eles fizeram de errado, e faça o oposto. Busque confiar mais no Senhor, sabendo que essas provas, ela têm um propósito. Manter-se firme, mesmo quando parecer que o caminho é difícil, é longo. Quando a gente olhar e falar assim, eu acho que não vai dar. Mas para a gente não vai mesmo. Para a gente, sozinho, não dá. Nós precisamos do Senhor ao nosso lado. É Ele que deve trazer confiança ao nosso coração. Outro aspecto que a gente pode observar aqui, irmãos, e é necessário, a identificação de Jesus com a humanidade. Essa tentação, por isso que eu falei que começou o ministério do Senhor, o ministério de Jesus vai começar após ali essa tentação, mas é algo imediato que ele precisava passar, porque ele precisava se identificar com a raça humana. O Senhor veio para cumprir o que Deus tinha proposto para ele. Ele ia morrer para nos salvar, e para isso ele precisava ser homem. Ele era Deus e ele era homem, e ele precisava se identificar com a raça humana. E por isso que ele foi tentado, mas não pecou. Vocês acham que Jesus ia sucumbir nesse teste? Não tem como, irmãos, porque se ele sucumbe aqui, acaba. Mas a gente para aqui, não continua mais nada. E aí, muitas vezes, eu já ouvi muitas pessoas falando, mas para Jesus era fácil. Para Jesus era fácil passar por isso. Irmãos, Jesus era homem, 100% homem, 100% Deus. E nós vamos ver aqui, observar aqui, que essas tentações, o diabo utilizava questões relacionadas com a humanidade, com o homem, falava do homem. Dificuldades que o homem tem, de orgulho, de necessidades materiais. Então, Jesus, ele foi tentado, mas não pecou. E para ser nosso Salvador, Jesus precisava ser tentado em tudo. Irmãos, fazia parte do plano de Deus que Jesus fosse tentado em tudo. Ele precisava passar nessa prova. Ele precisava ser aprovado. Havia essa necessidade. É o que estava, vamos dizer ali, no escopo do que o Senhor pretendia para a nossa salvação, para que isso fosse verdadeiro, fosse chancelado, para que não houvesse dúvida. Era necessário Jesus passar por isso. Colocando uma aplicação rápida aqui, irmãos, lembramos que Jesus, ele entende as nossas tentações e dificuldades, porque também foi tentado. E por isso que nós falamos que ele precisava ter uma identificação com a humanidade. Ele precisava passar por aquilo que nós também passamos. Então isso traz um conforto e esperança, pois ele é um Salvador que se identifica com as nossas fraquezas. Ele sabe. Não é algo que ele fala assim, eu sou Deus, então não tem problema. Não, ele sabe. Toda aquela mazela sua, aquela dificuldade, aquele sofrimento, aquilo que você passa. Não pense que o Senhor não conhece, o Senhor sabe. Isso é para nos trazer conforto, irmãos, porque nós temos
a Cristo Jesus, que nos salvou. E outro aspecto que nós precisamos ver aqui é o sentido da palavra tentação. Tentação, ela tem um aspecto que é a sedução, né? Toda vez que a gente fala tentação, a gente remete para esse tipo de pensamento. Sedução, né? Aquele tipo de envolvimento que atrai a pessoa, né? Então, é uma atração pelo mal, uma tentativa de desviar do caminho de Deus, né? Se a gente for olhar lá no Éden, quando a serpente se achega a Eva, ela não chega, né? Ela vai com todo, ela vai falando, olha, não é bem assim, não, você entendeu errado, eu vou explicar para você como é que é. Tem todo, né, esse sentido. Então, a tentação, ele tem esse aspecto. Porém, tem também um aspecto que eu acabei de falar, que eu falei no início, irmãos, que é a aprovação, que é o teste. Deus prova a fé e a lealdade do crente através desses testes. Nós lembramos de Abraão, de Isaac, os testes que eles passaram. Falou, olha, eu quero o seu filho, põe lá e sacrifica para mim. E ele levou, ele foi, e ia sacrificar, não, ia. Ele levou, era um teste. Ele falou, ó, pode deixar, não precisa. Eu sei que você vai cumprir. Você vai entregar o seu filho. Era um teste. Então nós precisamos entender esses dois sentidos da palavra tentação. A sedução e a aprovação e o teste. Então, estejam atentos, irmão, mais uma aplicação aqui, às tentações que podem seduzir-nos ao pecado, e busque resistir a elas com a força de Deus. E ao mesmo tempo encare as provações como teste de fé, que fortalecem seu relacionamento com Deus. Confie que mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando para o seu crescimento espiritual. Irmãos, parece que eu estou falando a mesma coisa, né? E na verdade eu estou. Só que lá na frente nós vamos ver algo muito importante para que nós possamos fortalecer o nosso coração diante desses testes, diante dessas tentações. Porque quando a gente coloca essa palavra, dá a impressão que não, tentação é só quando é uma questão sexual. Não, irmão. Tentação é em tudo. Desde uma comida que você não poderia, você não deveria comer, por causa que você está com problema de saúde, você vai lá e come, e traz mal para você, né? Que parece ser uma coisa simples, mas você está trazendo mal para você. Então nós precisamos ter um olhar mais acurado, um olhar mais, né, sensível para essas coisas. O outro ponto que eu queria trazer para os irmãos é a tentação de Jesus como prova de sua missão. Como eu disse aqui, Jesus tinha uma missão. Deus tinha dado a missão para ele. Olha, você vai e você vai passar pela terra, você vai ser homem e vai passar por tentações e você vai morrer e tudo mais. Jesus foi tentado no sentido de ser testado para se identificar como ser humano. Falamos já sobre isso. A tentação foi uma tentativa de Satanás de desviá-lo da sua missão na cruz. Então, assim como eu disse no início aqui, que o ministério de Jesus na terra, ele se inicia rapidamente, né? Batizou, já vai para o deserto, e o diabo da mesma forma, irmãos, ele já estava ali, apostos. Eu não posso deixar continuar, eu tenho que fazer alguma coisa para desviar ele da sua missão. E é o que ele tenta fazer, o que ele tentou fazer o tempo todo, irmãos. Então a tentação de Jesus como prova
dessa missão. E agora vamos entrar, irmãos, mais propriamente nas 3 tentações aqui, e eu lembrando os irmãos que não foram só 3. O Senhor foi tentado durante os 40 dias, né? Mas aqui são apontados esses 3 aqui como os principais aqui. Então a primeira tentativa, ou vamos dizer assim, a primeira tentação, está nos versos de 3 e 4, que fala assim: então o tentador aproximando-se lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que o Satanás ele fala primeiro aqui, irmãos? Então o tentador aproximando lhe disse, né, nós ouvimos lá no versículo 17 aí, do capítulo 3, diz que uma voz, né, dos céus que dizia: este é o meu filho, em quem me comprazo. E a primeira coisa que Satanás fala assim: ó, se és filho de Deus, se é que você é mesmo, né? Satanás sempre vem com essa, né, com esse papinho. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira coisa, irmãos, que Satanás vai atacar, se nós olharmos para o versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que Jesus teve? Fome. Fome. Deus, vocês acham que Deus tem fome? Deus não tem fome, irmãos. Mas Jesus era um homem. Jesus era um homem, então Jesus teve fome. E é justamente nisso que Satanás vai atuar. Ó, se você é mesmo filho de Deus, pega essas pedras aí e transforma em pão, né? E aí Jesus responde com Deuteronômio 8:3. Põe lá, Giovana, Deuteronômio 8:3, que é o que está escrito aqui, né? Mas é bom olharmos lá. Ali ele está fazendo a referência lá de Israel, por isso que eu falei sobre Israel, irmãos, que as referências que Jesus mostra são do povo de Israel, né? Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecia, nem os teus pais o conheciam. Continua aí. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E é isso que Jesus responde a Satanás. E ele responde com a palavra do Senhor. Ele não fala assim: olha, eu sou Deus, então eu não quero nem conversar com você, porque você, né, você não tem nem capacidade para conversar comigo. Não. Ele responde com a palavra. Ele fala assim: não, eu estou com fome, sim, mas o Senhor me sustenta, o meu Pai me sustenta, né? Porque nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Confiança, irmãos, isso demonstra confiança de quê? De que as nossas necessidades elas serão supridas pelo Senhor. E não pelo caminho fácil, ou pelo pecado, né? Nós queremos preencher a nossa vida, aquilo que a gente entende que falta na nossa vida, qualquer coisa que seja, até a questão de alimento, né? Burlando, vamos dizer assim, passando por cima. Busque força na palavra de Deus para resistir às tentações materiais ou imediatas. O diabo se utiliza muito disso conosco, irmãos, porque nós somos fracos, porque nós não nos
nos colocamos na dependência do Senhor. Então, com muita facilidade, muitas pessoas caem nessa situação. Por quê? Porque não conhecem a palavra do Senhor. E lembrando aqui, irmãos, Jesus, é evidente que Jesus sabia, conhecia muito a palavra do Senhor. Mas o fato dele conhecer a palavra do Senhor não era esse, não é esse o grande, vamos dizer assim, o pulo do gato. Porque conhecer a palavra do Senhor, qualquer um pode conhecer, e até Satanás conhecia, porque o que ele está falando aqui? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Depois, na sequência, ele vai falar citações das Escrituras. O diabo conhece a palavra de Deus. Muitas pessoas conhecem, mas quando são tentadas, não usam a palavra do Senhor. Por quê? Porque elas não foram transformadas verdadeiramente. Não houve transformação na vida. Então não tem como confiar naquela palavra. Você só sabe que aquela palavra existe porque você leu. Mas ela não faz parte da sua vida. Ela não pode te ajudar porque você não se entregou a ela. A segunda tentação, irmãos, versículos 5 a 7, fala assim: Então, o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, de novo, né? Ó, se é que você é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Salmo 91. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo, ele é tão trapaceiro, que ele não fala a palavra toda. Porque o salmo aqui está falando justamente de confiança no Senhor. Mas não é esse tipo de confiança, essa presunção. Porque você fala assim: olha, Senhor, ó, vou ficar aqui na beirinha do precipício. O Senhor me guarda, tá? Deixa eu cair. Para o vento. Então, irmãos, o que você está fazendo? Você está colocando o Senhor à prova. Você está desafiando o Senhor. O Senhor não tem que te salvar daquilo ali, não, porque você está se colocando naquela situação. E o diabo utilizava a palavra distorcida. E Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Né? O que Israel, o povo de Israel no deserto fez o tempo todo? Colocou o Senhor à prova. Senhor, eu não quero isso. Eu não quero mais o maná. Estou enjoado de comer esse negócio. Queria comer os tomates, as beterrabas, sei lá o que, lá do Egito, as carnes, né? As cebolas, né? O Senhor sustentando aquele povo o tempo todo, a nuvem, né? Aquele facho, né? Que aquecia e que iluminava. O Senhor, vezes por vezes, demonstrando. Mas não. Quando é que nós, irmão, eu, você, colocamos o Senhor à prova? Quando? Para um segundinho aí e pensa com você. Aprenda a confiar em Deus sem exigir sinais ou provas. Nós somos mestres nisso, né, irmão? Ó Senhor, se o Senhor fizer, se cair uma folha, aí eu tenho a certeza que é vontade do Senhor.
Se passar um carro vermelho e buzinar, e tiver um cara de chapéu lá dentro, aí sim eu vou viajar. Irmão, não existe isso. Confiança no Senhor é relacionamento com Ele, é entender a vontade dEle e automaticamente saber o que você faz. Mas não, nós queremos colocar o Senhor à prova. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Terceira tentação, está no versículo 8 a 10, fala assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrados me adorarem. Então ele mostrou o mundo que é dele, né? Que é de Satanás, né? E falou: olha, tudo isso aqui eu te ofereço se você me adorares prostrado. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós falamos sobre tentação da fome, a cobiça, né, da carne. Nós falamos sobre a soberba da vida, no qual nós, a partir do momento que nós nos tornamos arrogantes e orgulhosos, nós tentamos ao Senhor. E nós falamos sobre a cobiça dos olhos. O diabo fala: olha, tudo isso aqui eu te dou para que você me adore. Quantas vezes, irmãos, nos é oferecido esse tipo, essa proposta nos é oferecida? Por quê? O que acontece conosco muitas vezes? Nós falamos assim: não, mas esse tipo de coisa é lá na Bíblia, isso aqui não é comigo. Na Bíblia que acontece essa coisa, negócio de Jó, que acaba tudo, morre toda a família, não sei o quê. São histórias, é bonito, é tudo, mas não é. Mas traz para a sua vida, irmãos, traga para a simplicidade da sua vida. Acordei, escovei o dente, tomei café, a minha vida. Andei, fui ali, voltei, minha vida. Você não pode querer. Aqui são exemplos que devem ser utilizados para a nossa vida comum. Quantas vezes nós recebemos esse tipo de proposta em que nossos olhos crescem, né? Nossos olhos. Você fala assim: ai, por pouco eu não caí nessa. Por pouco eu não fui levado. Satanás oferece a Jesus autoridade sobre todos os reinos, se ele o adorar. Jesus rejeita, citando, né, Deuteronômio 6,13, dizendo que só Deus deve se adorar. Nós devemos adoração somente ao Senhor. Devemos colocar Deus acima de tudo. Eu já fiz isso algumas vezes com os homens, e para listarmos as nossas prioridades, né? E aí sempre fala, né? Ah, é Deus, depois é família, não sei o quê. A ordem é certa. O problema é se o cumprimento dessa ordem é verdade. Ah, não, eu sei que eu devo primeiro a Deus, minha família, depois a igreja, o trabalho, não sei o quê. Mas quando que essa ordem é seguida de verdade na nossa vida? Quando que Deus é colocado acima de tudo? Ele é o motivo da nossa adoração.
E aqui nós olhamos, irmãos, que nós não podemos buscar atalhos ou qualquer tipo de poder através de atalhos que desagradem ao Senhor. Quantas vezes nós não paramos sequer para pensar? A gente só lembra depois para pedir perdão. Ó Senhor, olha, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, que eu tomei essa decisão. Você estava com a cabeça, irmãos, no seu coração pecaminoso. É isso que acontece. Nossa cabeça, ela cumpre o que o nosso coração pecaminoso quer e fica esse ciclo. Nós esquecemos do Senhor com muita facilidade. Nós esquecemos do Senhor com muita facilidade. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui o quanto Jesus, as tentações que ele passou, a necessidade dele, se adequar à questão da humanidade, e ele precisava passar por tudo isso. Então, Jesus passou por essas tentações, fortalecendo-se para o seu ministério público. Dali para frente, ele ia começar o seu ministério público. E depois ele enfrentaria Satanás várias vezes. Não pense que foi só aquele momento do deserto, várias vezes. E como, irmãos? Como terminava esses enfrentamentos de Jesus com Satanás, com o diabo? Jesus vencendo. E é essa vitória que nós olhamos, que Jesus traz, é essa esperança que nós devemos guardar no nosso coração. Porque como eu falei no início, parece simples, Parece simples. Mas Jesus, ele era 100% homem e venceu. Venceu as tentações, o pecado. Mas, irmãos, atente-se. Você, sozinho, não vence. Você não vence. Esquece. Se você não tiver Cristo na sua vida e não estar sendo conduzido por Ele, não há chance nenhuma para nós. A nossa chance, vamos dizer, a nossa vitória está em Cristo Jesus. Amém? Sozinho não dá. Nós precisamos dele. E ele veio com o objetivo de destruir as obras do diabo, Para que nós possamos sair vencedores, irmãos. Então nós precisamos mirar em Cristo Jesus, nas nossas dificuldades, nos momentos em que passamos dificuldades, passamos por batalhas. Tem que estar presente no nosso coração Cristo como vencedor. Cristo como aquele que passou pelo deserto e venceu. É Ele o nosso exemplo principal. Então, finalizando aqui, irmãos, use essa experiência de Jesus como exemplo de que resistir às tentações, você se fortalece para cumprir seu propósito. Enfrente as dificuldades com fé, sabendo que Deus lhe dá força para vencer. É Deus que nos dá força para vencer. Lembre-se que o objetivo de Deus é que você destrua as obras do mal e viva uma vida de vitória e santidade. Nós precisamos todo dia vencer o inimigo. Mas só vamos conseguir com Cristo em nosso coração, seguindo, sabendo que Ele é o nosso Deus, colocando Ele acima de tudo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós clamamos ao Senhor neste momento, ó Deus, que a Tua palavra fala ao nosso coração, para que nós possamos levar para a nossa vida o entendimento de que vamos passar por dificuldades, por provações,
por testes o tempo todo na nossa vida. Mas nós cremos e sabemos que nós temos a vitória certa em Cristo Jesus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá a vitória, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para que o nosso espírito, o nosso coração, ele possa estar aplicado na obra do Senhor, aplicado a aceitar a palavra do Senhor, que nos mostra o caminho em que devemos andar. Ajuda-nos, ó Deus. Temos muitas deficiências, mas nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor esteja o tempo todo, Pai, conosco, nos ajudando, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que ela faça parte dos nossos pensamentos, do nosso coração, durante a semana, que possamos refletir, que possamos crescer com as dificuldades, possamos crescer diante das tribulações, de tudo que tem pela frente, ó Deus, mas sabemos que Cristo Jesus nós somos vitoriosos. Em nome santo de Jesus que eu oro agradecido. Amém.